Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos a mais um episódio do Mundo Agro Podcast. E nesse episódio, continuando a série Pratas da Casa, nós estamos com o professor Dalton Henrique e com o professor Arthur Belling. Eles são professores na área de forragicultura aqui na UFMT. Boa noite, Arthur. Boa noite, Dalton. Tudo bem? Boa noite, Rogério. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite e é uma satisfação poder estar participando do Mundo Agro Podcast. Boa noite, Rogério. Tudo bem? É um prazer estar aqui com você hoje, contribuindo ou podendo contribuir o máximo que a gente puder com o mundo agro. Nós que agradecemos vocês por dedicar esse tempo aí. Para que eu não cometa nenhum erro, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Contem para nós um pouco sobre a história de vocês e o que fez vocês chegarem aí nessa área de forragicultura, área de formação de vocês e o que vocês trabalham hoje. Bom, Coimbra, rapidamente é complicado a gente falar da nossa história como um todo, tentar ser o mais breve possível. Eu sou mineiro, né? Costumo falar que eu vim dos 3B do Triângulo Mineiro: Uberaba, Uberlândia, Beleza de Iraguari. Então, como um bom mineiro, sempre tive acesso e contato com o meio rural. Meu avô sempre foi pecuarista na área de leite, um pecuarista bem tradicional que a gente encontra até nos dias de hoje, né? Muita vaca, pouco leite e muito bezerro. Onde a gente chega na fazenda, o touro é no Nelore e, na verdade, o que mantém no final do ano é a venda dos animais, ou seja, a pecuária de leite baseada na pecuária de corte. Pude acompanhar durante toda a minha vida, fui um grande parceiro do meu avô, onde pude aprender muito da rotina da fazenda. Meus pais também se envolveram ao longo do processo com outros animais, galinha, porco, plantação de banana, entre outros. Mas depois dos 10, 12 anos, comecei a frequentar muito e já tomar algumas decisões com meu avô, e sempre num processo muito extrativista, sem tecnologia alguma. Durante toda a minha vida eu nunca vi um caminhão de calcário chegar na fazenda, nunca vi falar de uma espécie de capim, então foi um sistema de produção muito baseado no que a natureza nos fornecia. Então, já na raça mesmo, na né? raça. Então aos 14, 15 anos comecei a gostar muito de mexer com cavalo, a gente laçava, domava, toda sempre no meio rural. Então eu já buscava sempre o meu lado profissional nessa área rural, focado em produção animal. Busquei então saber sobre profissões relacionadas ao mundo da produção animal, já foquei diretamente em zootecnia, busquei informação, isso no nosso tempo, pensa em 96, 97. Não se falava muito, não se via muito profissional zootecnista no mercado, mas eu foquei na profissão. Então, aos 17 anos, eu entrei inicialmente em Uberaba, fiquei um ano em Uberaba na FASU, na zootecnia. No próximo ano, fui para Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, onde concluí minha graduação, sempre focado em área de ruminantes, com a queda sempre para o bovino de corte. Lá tive o convite pelo desempenho que a gente tinha e dedicação, sempre me considero um aluno dedicado, buscava sempre informações, congressos, participação em projetos de pesquisa, estágios, entre outros, para cursar o mestrado nessa área de avaliação, produção e conservação de forragens. Em acerto com o orientador, decidimos fazer algo mais aplicado na parte de produção de bovino de corte. Então, onde eu desenvolvi nossas pesquisas em Campinópolis, numa fazenda experimental da UFV, no Triângulo Mineiro, na área também de confinamento, uma pesquisa básica e também aplicada com animais fistulados, animais confinados, mas também trabalhando com a parte de conservação, na parte de silagem. Continuei, defendi meu mestrado em 2004, já iniciei o doutorado, aprofundamos os estudos na parte de confinamento e na parte de nutrição mais aplicada, também avaliando tanto a parte nutricional, de concentrados, alimentos, proteicos, entre outros, como a parte de silagem também. E em 2008, encurtando bem a história, foi a grande decisão onde aconteceu minha defesa de tese, em maio, onde tive o convite de ficar na UFV para cursar um pós-doutorado ou vir desbravar esse Mato Grosso que eu sequer conhecia. Nessa ocasião tive um colega, um amigo nosso, o professor Eduardo, foi o primeiro a chegar aqui na região de Sinop, em 2006, no curso de zootecnia, e me apresentou naquele momento um programa muito bom, que a gente sente hoje, quando professor, a falta dele, que é o programa de DCR, pela FAPEMAT, que é o Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional, que o cunho dele é atrair novos doutores para os estados, só que
esse programa ele está moldado numa demanda de pesquisa do Estado, que isso é muito importante. Então nós desenhamos um projeto junto de suplementação de bovinos de corte a pasto. Lembro bem naquele momento, isso meados de 2008, milheto custava R$ 5,00 a saca, o milho custava R$ 8,70, R$ 9,00. Então a pegada foi tirar o milho do concentrado dos animais a pasto e colocar milheto. E naquele momento nós propusemos usar 1% de concentrado em relação ao peso vivo dos animais por dia. Isso foi uma heresia na época, vocês estão doidos, fornecer 4 quilos de ração para boi, 5 quilos de ração para boi. Peitamos isso e aí é válido ressaltar que surgem as primeiras parcerias da minha vida, já em 2008, 2009, com o pesquisador Flávio Vruck. A Embrapa era o Flávio Vruck, né, em Sinop, sempre à frente do seu tempo aí, correndo com bastante contato, que pôde viabilizar toda essa parte de pesquisa nossa dentro da Agropel no Sr. Agenor, onde conduzimos um ano de pesquisa lá dentro desse pós-doutorado nosso no programa de DCR. Então em 2008 vim para Sinop em julho como estudante de DCR, onde já ministrei as disciplinas de introdução à forjicultura e a forjicultura aplicada em zootecnia, onde eu trabalho nela há 10 anos já. Em julho do ano passado, completei 10 anos efetivos de UFMT, só que meu concurso foi somente em janeiro de 2009. Fiz o concurso, fui aprovado na área de forjicultura, só que eu só fui chamado para ser efetivado em julho de 2009. Até esse momento, continuei professor e conduzindo os projetos, onde, após a posse, continuei mais 2 anos, finalizamos esses projetos, e daí então a gente segue nessa labuta de segurar essa importante e linda cadeira da forjicultura dentro da UFMT de Sinop, principalmente no curso de zootecnia. Então, rapidamente é isso. Depois a gente conta um pouquinho mais ao longo da nossa conversa sobre os projetos de pesquisa, sobre as orientações e a grande importância dessa área para o setor do agro como um todo e inclusive no setor pecuário e agrícola. Oh, legal, muito bom, Dalton. Realmente a zootecnia é uma ciência que cresceu muito e ela tem uma importância muito grande na cadeia produtiva. Nós vamos bater um papo sobre isso e vocês vão contar pra gente os projetos que vocês estão fazendo. Arthur, e você? Conta pra nós como que você chegou na UFMT. Sim. Acho que antes de tudo a influência da família, uma vez que meu pai é produtor rural. Assim como o Dalton falou da família dele, eu também tenho na família meu pai como produtor aqui na região de Sinop. Então, quando eu fui decidir que curso fazer, acabou que eu optei pela agronomia por causa disso. E até então, dentro do curso, eu fui seguindo as disciplinas, vendo passo a passo, sem muito rumo. Até o dia que eu tive a aula de forragicultura e pastagem com o professor Joadil Gonçalves de Abreu, da UFMT de Cuiabá. E eu gostei muito da aula dele, acabou que eu acabei também gostando muito da área. E trabalhei com ele nesse momento, entrei como estágio obrigatório e fui para Campo Grande, na Embrapa Gado de Corte, onde eu fiz meu estágio obrigatório na área de forragicultura e pastagem e posteriormente, depois de ter colado grau, fiz meu mestrado em Cuiabá, na UFMT, mas com um experimento em Campo Grande, na área de integração lavoura, pecuária, floresta. E depois, no doutorado, eu continuei nessa área ainda de forragicultura, mas no doutorado eu não trabalhei mais com sistemas integrados. Eu trabalhei com conservação de forragem, com ensilagem, e aonde eu consegui fazer um período de 6 meses do chamado doutorado sanduíche na Suécia, um local que eles são muito fortes na produção de silagem devido ao inverno que eles têm. Então, eu concluí em 2016 o doutorado e no ano de 2016 eu fiz o concurso para o UFMT de Sinop. Não sou professor da área de forragicultura e pastagem, apesar de ser a área que eu faço pesquisa. O concurso era específico de fisiologia vegetal e fitotecnia. Então, hoje, as aulas que eu ministro na UFMT são voltadas para a fisiologia vegetal e para a fitotecnia. Então, essa que é a minha, no caso, a formação que eu tive e o caminho que eu trilhei até chegar aqui. Tudo com um início em virtude do incentivo do meu pai em trabalhar na área agrícola. Mas ser um fisiologista ajuda muito a trabalhar com as pesquisas na forragicultura, né, Arthur? Com certeza, Rogério. É a base. O professor Dalton, que ministra essa disciplina na zootecnia, ele mesmo fala que quando ele inicia, né, a disciplina, a gente tem que voltar e mostrar para os alunos a fisiologia vegetal, uma vez que ela é a base do manejo de pastagem e também da forragicultura.
Exato, é isso aí. E eu lembro, hein, Arthur, eu fui banca do seu concurso, lembro direitinho lá do processo seletivo e lembro que seu desempenho foi muito bom. E até hoje eu falo que a aula que você deu na prova didática foi uma das melhores aulas que eu assisti até hoje. Muito boa. Parabéns, viu? Obrigado, Rogério. Para que a gente possa entender um pouco melhor o que é a forragicultura, a gente estava conversando antes, então a forragicultura ela tem duas grandes áreas que pode se atuar, né? Uma é a área que trabalha diretamente com pastagens, sistemas integrados e manejo dessa pastagem, e a outra é a parte de conservação de forragem, silagem e feno. É isso mesmo? Se divide dessa forma? Isso, Rogério. A forragicultura é uma ciência, uma definição mais simples dela, né? Nós encontramos outras definições, mas a mais simples é a ciência que vai estudar toda a parte de plantas forrageiras como um todo, ou seja, plantas destinadas à alimentação animal, o estudo dos ecossistemas pastoris, sendo ele mesmo nativo, natural, e principalmente os cultivados, bem como todos os processos que envolvem a conservação de alimento como um todo, né? Principalmente as forrageiras, que nós temos processos principais como ensilagem e fenação. Então, se nós avaliarmos a matriz curricular dos cursos de zootecnia e outros cursos de ciências agrárias, principalmente zootecnia hoje, que hoje penso eu que é a área de formação que mais tem a forragicultura dentro dele, quando o estudante chega na universidade, até chegar em nós, né, na introdução à forragicultura, que em Sinop está no 5º semestre, ele tem toda uma trajetória curricular de disciplinas para que a gente possa conversar melhor no 5º semestre. Ele já começa com biologia celular, ecologia geral, ele passa na morfologia, anatomia vegetal. Algumas universidades ainda têm taxonomia vegetal. Aí ele começa uma ciência que eu adoro, que muitos zootecnistas às vezes torcem um pouco o rosto para ela, que é a base de tudo, que é a parte de ciência de solo. Já começa com geologia e pedologia, manejo e conservação de solo e água. Perpassa e não tem como, o professor Arthur foi pontual, na fisiologia vegetal, aí entra na fertilidade de solos, entra na parte de nutrição de plantas, e aí, circundado pelo agrometeorologia e mecanização agrícola, a gente começa a conversar de introdução à forragicultura, pensando também que ele já passou em química e em bioquímica. Então, dentro da forragicultura, nós temos áreas de suma importância, como você já relatou. Nós temos um grande mundo ali da parte de pastagem, aí a gente insere o ecossistema como um todo, naquela relação solo, planta, animal e clima, discutindo parte de fertilidade, parte de clima como um todo, as inter-relações entre eles, com a fisiologia bem forte nisso. O discente, ou seja, o técnico vai entrar em contato com as principais cultivares de gramíneas e leguminosas, entre outras, e também discutir a questão de biomas, ou seja, é todo um apanhado que envolve toda a produção de ruminantes que a gente tem como trabalhar. E, por outro lado, nós temos uma área imensa e robusta de conservação de forragens, baseada principalmente na fenação e na ensilagem. Na propriedade como um todo, elas atuam simultaneamente em muitas fazendas, principalmente fazendas mais tecnificadas, que utilizam todas as tecnologias. Só que se avaliarmos em torno do mundo e no Brasil como um todo, os estudos muitas vezes são segmentados, de tão profundos que são. Nós temos um mundo de estudo em relação à conservação, e dentro da conservação, pois o professor Arthur pode aprofundar mais um pouco, a área de nutrição mais aplicada, bromatologia, análises e microbiologia, e na área de pastagem, uma imensidão de discussão, como métodos de pastejo, processos ecofisiológicos, morfofisiológicos da planta, parte de fertilidade de solos, sistemas de produção, sistemas integrados aí estão em voga. Então, é de suma importância. E por que, professor, que forragicultura é importante dentro do curso de produção animal? Ou quem quer trabalhar na parte de produção animal? É só a gente colocar a cara para fora da janela e ver que o Brasil é imenso, mais de 80% do nosso território é condição tropical, e aqui não é tropical também, toda a pecuária, grande parte baseada no uso de pastagem. Alguns números são importantes relatar. Nós temos hoje um rebanho em torno de variando de 215 a 220 milhões de cabeças, depende muito da fonte estatística, né? O IBGE traz 215, a BEC e outras entidades 220, ou seja, muito mais boi do que gente no Brasil. Numa área de pastagem em torno de 165 milhões de hectares. Essa área vem reduzindo a cada ano. Eu vejo com muito bons olhos, né? A gente às vezes é interrogado na sala de aula: poxa, professor, eu trabalho com pecuária, todo ano a área de pastagem reduz, o senhor fica feliz? Claro que fico feliz.
Porque tá melhorando a eficiência. Sem dúvida, e vem nos pressionando. Porque para fazer uma pecuária da década de 70, Rogério, não tem que ter técnico na fazenda. Isso meu avô fazia, e hoje, infelizmente, ele faleceu sem a fazenda. Por quê? Hoje os números mostram. A cada ano que passa, mais pecuaristas saem da atividade. Nós somos obrigados a cada ano nos capacitarmos mais, e aí a intensificação ela está batendo na nossa porta. A cada dia que passa, o valor da terra aumenta, o bem mais precioso, o seu recurso produtivo é terra. Então, se essa área vem sendo ocupada pela agricultura, que traz riqueza, traz tecnologia, atrás vem insumo, vem maquinário, vem consultoria, vem tudo, a pecuária vem junto e vem alavancando números assustadores nos últimos anos. Então, que a agricultura venha e que venha para somar. Tá aí os sistemas integrados cada vez mais avaliados. Na minha visão, eu não vejo mais uma fazenda que permite fazer agricultura não fazer. Nós vamos caminhar para nos próximos anos. A integração é um caminho sem volta. Eu acredito muito nisso. Já que a gente trabalha com isso, eu acredito. A gente tem algumas experiências com algumas fazendas hoje que fazem a integração. Os índices produtivos são muito melhores do que uma fazenda que só faz uma pecuária tradicional. Então, se o recurso produtivo é terra cada vez mais valiosa, a intensificação ela é obrigatória. Agora a gente imagina mais de 90% dos animais que vão para abate hoje no Brasil saem diretamente do ambiente, do ecossistema de pastagem. E desse, se a gente for pensar em termos de dieta, mais de 99% da dieta dos animais são pasto. É pasto, não tem o que mudar. Pois o animal passa, o animal que é confinado hoje, ele passa, na média geral, de 70 no máximo 140 dias aí, num sistema de confinamento. Então, a parte da vida dele todinha é pasto. Então, não tem como. Dá qualidade, né, Dalton? Sem dúvida. E o sistema nosso é esse, é o alimento mais barato ainda, o que falta é manejo. Aí, alguns dados tristes ainda. Mais da metade dessas áreas nossas encontra-se em algum estágio de degradação. Isso é visível. E aí é interessante o público não confundir. Quando a gente fala de degradação, muita gente espera aquela erosão, aquela vossoroca, ou seja, aquela desgraça ambiental. Não. Para uma fazenda... Mal nutrido é degradado, né? Sem dúvida. Do ponto de vista zootécnico, degradação a gente já pode observar na redução da capacidade de suporte da pastagem. Se a minha área não suporta... Isso que você falou agora, quando eu entrei na faculdade em 98, tô dando os dados aqui, vão descobrir nossa cidade, viu, Dalton? Sem dúvida. Quando eu entrei na faculdade em 98, duas coisas me chamaram muito a atenção no curso de agronomia. Quando os professores iam falar de café, que tinham muitos cafezais com baixo rendimento e muitas áreas, porque ali o centro-oeste do estado de São Paulo até Araçatuba, gado era muito forte. Hoje Araçatuba ainda mas Botucatu não tão mais, mas ainda tem. Então nós andávamos e víamos muitos pastos que tinham sido implantados e nunca tinha se feito nenhum trato nele, com uma taxa de utilização de unidade animal de 0,2, 0,3 unidade animal por hectare. Então era algo muito, mas muito extensivo e pouco cuidado. Então a ciência e a tecnologia em cima dessa área tem nos ajudado muito, porque sem dúvida. Pelo que eu vejo hoje aí, a aplicação de técnicas 12, 15 animais num hectare, né, irrigado, com pivô e assim por diante, mas é possível, né? Então a tecnologia melhorou muito isso hoje, né, Dal? Sem dúvida, e vem evoluindo a cada ano. Então a gente observa uma inter-relação muito forte com diversas áreas do agro, né, em termos da agronomia, engenharia agrícola, medicina veterinária, a zootecnia. Eu acho hoje indissociável aquelas... No nosso tempo, dos anos 90, 97, o pessoal se preocupava muito em criticar uma profissão e a outra. Hoje a gente vê cada profissão mais especializada do que a outra e andar de braços dados no mercado. Grandes empresas de consultoria vêm surgindo, multidisciplinar, com diferentes treinamentos, com diferentes visões, e é onde a gente vem observando o sucesso dos empreendimentos. Porque a tecnologia ela é muito rápida. Nós estamos aqui agora discutindo em locais diferentes, que vai ficar gravado onde qualquer pessoa no mundo pode escutar. Isso pode ser em termos de tecnologia pontual, uma prospecção. Então as coisas acontecem muito rápido. E dessa forma, não dá mais tempo da gente ficar parado e olhando acontecer. E essa região nossa, ela é maravilhosa, Rogério. Você teve a sua formação em São Paulo, tive a formação em Minas, o Arthur já é mais de Mato Grosso. Então muitas vezes quem está no Sudeste não tem ideia da imensidão que é isso aqui. Muitas vezes a gente lá em Minas para ver 1.000 animais reunidos, 2.000 animais reunidos era coisa rara. Hoje aqui em Mato Grosso, muitas vezes você vai aqui no quintal de Sinop, você consegue ver isso. Então os números são diferentes,
o impacto é diferente, o clima aqui é espetacular, a topografia nossa é maravilhosa e nós temos tecnologia. O que falta muito é a questão hoje que eu vejo, gestão e aplicação dessa tecnologia no campo. Exato. Muitas vezes os discentes têm muita dificuldade porque é complexo, sim. Se fosse fácil, nós não tínhamos... Todo mundo fazia. Todo mundo fazia. Então eles reclamam muito, às vezes, da robustez da disciplina. Depois da introdução, nós passamos a uma floricultura aplicada, ou seja, são 150 horas de floricultura que hoje em Sinop a gente trabalha. Isso no papel, a gente trabalha. Os alunos que vão escutar, que foram meus alunos, a gente trabalha muito mais de 200 horas, até mais. Porque por mais que a gente trabalhe horas e horas e horas, quando a gente encerra, dá aquela sensação de vazio, porque falta muita coisa ainda. Mas na minha visão, universidade nenhuma no mundo forma 100% um profissional. Essa pessoa tem que sair dos muros da universidade e buscar a sua capacitação em congressos, em cursos, principalmente estágios. Nós estamos agora parados. Infelizmente, essa pandemia vem avassalando aí, com muitos projetos. A gente está impossibilitado de ter contato, né? Nós estamos trabalhando no home office que a gente pode fazer, indo em alguns projetos de pesquisa. Então, muitos dos alunos estão em estágio nesse momento, em fazendas, trabalhando, aprendendo o cotidiano. E eles trazem para nós na sala de aula dúvidas que enriquecem muito nossas aulas. Eu bato muito na tecla. Professor também, você tem nos últimos anos, nos últimos 3, 4 anos, a gente tem saído muito da universidade, visitado muitas propriedades, acompanhando algumas empresas de tecnologia e de consultoria, e isso nos faz mudar muitos slides aí, viu, professor Rogério? Isso... Com entendeu? Certeza. Uma simples foto que você passou 2, 3 dias na fazenda, você consegue falar 5, 6 horas e muitas vezes abandonar muito o que está em livro. O campo mostra muito pra gente na escala que a gente tem. Eu sou muito claro em falar isso, né? Até em outros episódios que nós já gravamos, que eu aprendi muita coisa aqui no Mato Grosso. Tem muita tecnologia que ela é desenvolvida na fazenda através da rotina do agricultor, do pecuarista, né? E isso é importante a gente trazer para dentro da sala de aula. Os conceitos básicos, eles dão a base do conhecimento, mas a rotina de trabalho e a experiência contemplam isso. Isso é fantástico. E quando a gente fala em forragicultura, eu lembro, né? Eu sou nascido em São Paulo, então eu via muito em filmes que não eram do Brasil, aqueles fardos de feno sendo produzidos em silagem, né? E principalmente em São Paulo, aonde eu via isso era para alimentar cavalo. Então, quando a gente fala em forragem, você pensa somente não somente no pasto, né? Inicialmente eu pensava naquele feno. E hoje, é óbvio, depois que eu fiz a graduação, dentro da agronomia a gente tem uma boa visão do que é a zootecnia, né? E aí eu passei a entender um pouco melhor. Mas é uma área tão ampla, que quando eu conheci o Arthur, foi quando, Arthur? Em 2016. 2016. Isso. E aí a gente começou a conversar bastante, ele contou das experiências que ele teve fora do país e dos ensaios que ele fazia. No Brasil a gente tem sol, chuva e calor para produzir pasto o ano inteiro, né? Diferente de outros países em que o gado fica lá a menos 20 graus e não nasce nada. Ele está na neve, então ele tem que comer. Então existem várias técnicas para você produzir esse volume, conservar e mandar para frente. Mas Dalton, antes de passar para o Arthur, eu quero que você me fale sobre esse novo processo de manejo que surgiu aí há 5, 6 anos de forma mais exacerbada, né? Começou a aparecer mais, que é a integração lavoura-pecuária, e às vezes a gente vê até a integração lavoura-pecuária-floresta. A associação da pecuária com a agricultura de forma a poder, numa área aqui no Mato Grosso, a gente fazer 3 safras, soja, milho ou soja, algodão e às vezes soja, milho e boi, né? Isso tem sido muito valioso porque a agricultura tem recuperado o solo para que a pastagem possa se desenvolver bem, e a pastagem tem ocupado a área de solo em que, quando tem menos chuva, ficava ociosa e não era produtiva. Como que está essa relação aí de integração lavoura-pecuária e o que isso tem proporcionado para os agricultores e pecuaristas? Rogério, isso já é uma realidade, né? Não é novo, isso é bastante antigo, mais sistematizado e mais focado nos últimos anos. Sem dúvida, quem teve experiência com a pecuária tradicional e começa a inserir na sua propriedade a agricultura e advindo dela a integração,
usando a safrinha, por exemplo, ou a soja, que nós temos como cultura rainha, né, que a gente chama no Mato Grosso, praticamente insubstituído. Mas a discussão, se planta milho depois, ou algodão, uma outra cultura, ou a pecuária, hoje ela é muito forte, né? Porque se a gente imaginar, quem tem experiência de trabalhar com pecuária, pegar uma pastagem de vinda de uma cultura de soja, semeada ali final de janeiro, início de fevereiro, e colocar seus animais depois de 30 a 45 dias, é uma coisa assustadora. Trabalhar com 5, 6, 7 UA por hectare, muitas vezes com advento de suplemento, com solo muito fértil. Em algumas regiões que a gente tem visitado, mais ao norte, com índices pluviométricos aí variando de 2,15 até 3 mil milímetros, sul do Pará, praticamente não existe mais seca nessas fazendas. O capim passa verde ao longo do ano. E aí entra uma área dentro da floricultura que é a parte de melhoramento de forrageiras. Aquelas forrageiras tradicionais que alavancaram a pecuária nacional desde a década de 70, depois dela surgiram várias outras forrageiras, muitas tolerantes a pragas, tolerantes a algumas doenças, e o desafio sempre ele é muito grande. Então eu costumo dizer que o sistema de integração, Rogério, pensando em toda a parte de reciclagem de nutriente, de utilização da área disponível da propriedade, utilização de mão de obra, ou seja, valorizar o máximo possível o seu recurso produtivo, é um caminho sem volta, principalmente em propriedades que permitem essa tecnologia. Estou falando aqui de topografia, localização geográfica, e isso é muito comum, como eu falo. A gente visita algumas regiões, por exemplo, de Juara, regiões tradicionais em pecuária, né? Alta Floresta, por exemplo, pecuária, e hoje estradas estão sendo transformadas. Nova Canaã, entre Santa Helena, ali, Colíder e Alta Floresta, já tem lavoura de algodão. E aí você começa a ver, vem o entorno, começa a chegar maquinário, começa a chegar bastante insumo, começa a chegar tecnologia, as empresas começam a rodar por ali, a sua área valoriza tremendamente, aí surge aquela velha a pergunta, o custo de oportunidade sobe, será que o sujeito consegue manter essa atividade pecuária, 1 UA por hectare, como a média nacional? Nem chega a isso, se eu não me engano é 0,96 UA por hectare, ou talvez uma cabeça por hectare, depende do índice estatístico. Então, sim, eu acredito, é um caminho sem volta, não vejo malefício, muito pelo contrário. Hoje a gente já faz facilmente soja, milho consorciado com braquiária, está dominado, a gente se discute até que braquiária vai ser usada, vai ser rosizienses, vai ser marandu. Se trabalha com pecuária hoje, pensando se ela vai atrapalhar ou não o plantio da soja do próximo ano, qual é a estrutura desse capim, ele é cespitoso ereto, ele é decumbente, ele entorcera ou não, a minha semeadora consegue plantar com esse tipo de capim, o nível que nós chegamos. E após isso, nós temos o advento da nutrição, ou seja, eu suplemento ou não esse animal na seca. Para você ter uma ideia, nós vamos falar um pouquinho mais à frente de algumas pesquisas, nós chegamos no início de seca, por volta de junho, e suplementamos animais em altos níveis de suplementação, chegando a tirar quase 50 arrobas por hectare em 3 meses, de produção, não de estoque, de produção. E qual é a beleza disso? Todo nutriente que entrou ficou, né? Não é um confinamento, a gente trabalha isso que a gente chama de terminação intensiva a pasto. Então o produtor hoje é capaz de ter 3 safras ao longo do ano na nossa região, onde aquele solo dele é o mais aproveitado possível. Então, resumindo, é um caminho sem volta, só vejo benefícios, é uma área multidisciplinar, vejo a importância tremenda da universidade de trabalhar isso. A gente tem feito isso no nosso grupo de estudo e pesquisa. Quanto mais profissionais de outras áreas tiverem, da economia, nós temos parceiros que vêm palestrar para nós, da parte de economia e gestão, e isso é importante, isso ainda é um problema máximo da gente fazendo. Só com tecnologia a gente não resolve, o saber nutrição, exato. O saber adubação, discutir mecanização sem gestão, ele dilui ao longo do processo. Então é um caminho que a universidade tem que abrir os olhos para isso, e nós temos que formar sim um profissional antenado. Então aquela exigência nossa antiga, o engenheiro agrônomo saber somente adubação de café, os zootecnistas balancear a dieta, e hoje é o mínimo. Eu tenho que chegar na propriedade, eu tenho que entender de cultura. Solo para mim é a base de tudo para qualquer profissão. Então, exato, nós temos que ser multidisciplinares e com capacidade. Então, a sistema de integração hoje, tanto a integração lavoura-pecuária, quanto o ILPF, que chegou também muito forte, já uma discussão inicial muito forte, depois deu uma esfriada, voltou com tudo. Olha que interessante agora, está aí as indústrias, já estão numa base de milho, uma demanda imensa de biomassa, né? Em termos, o componente florestal voltou a ser muito importante no processo, não só para sombrear boi ou vaca, e sim agora com a pegada de renovação de cercas na fazenda, de uma terceira forma de trazer capital para essa propriedade. Então, assim, eu acho que o sistema de integração, resumindo o máximo possível, a gente poderia falar dias e dias sobre cada um deles.
é um caminho sem volta, vem aumentando no país, vários grupos estão surgindo, bons grupos. Dentro da FMT nós temos um de Rondonópolis muito forte, pessoal muito forte trabalhando com isso aqui. Nós estamos tentando fazer o máximo que pode dentro, juntamente com a Embrapa, mas aí é uma área, e sim, sem menosprezar qualquer um, Embrapa Gatcorte, nós temos pessoal do Norte, então é uma área sem volta, sem dúvida nenhuma, e nós temos que capacitar o pessoal para isso. Não é fácil, é amplo, demanda dedicação, inclusive de nós, professores, nos atualizarmos, correr atrás disso aí e pesquisar, para que a gente possa melhorar cada dia que passa, cada dia mais a formação dos alunos. Realmente, é um dever do professor e é uma responsabilidade muito grande a gente se manter atualizado para colocar um profissional no mercado que seja capaz de atuar. Como você disse bem, ele não vai aprender tudo na universidade, mas a base que ele tem vai fazer ele caminhar sozinho. Sem dúvida. E é muito salutar a gente ver a integração entre essas áreas, porque nunca andou separado, né? O boi sempre precisou de uma suplementação, então quando o pecuarista entra na agricultura, ele se torna um bom agricultor, e quando o agricultor entra na pecuária, ele passa a entender a real necessidade de produzir também um milho, uma soja que tenha uma qualidade nutricional boa para poder manter, seja o gado, seja a ave ou seja o suíno, bem nutrido. Muito bom, Dalton, muito bom. É muito bom ouvir isso de você e saber que isso está crescendo muito. Mas, Arthur, queria saber de você. Então, agora o Dalton falou um pouco aí do pasto cru, né? Do pasto verde, que o animal vai lá e pode obter aquele material sem ter sido fermentado ou armazenado. Mas eu sei que o seu setor de trabalho aí o doutorado sanduíche que você fez, você trabalhou bastante com a parte de conservação dessas forragens, né? Como é que funciona isso e como é que está o Brasil no patamar de pesquisa e desenvolvimento de silagem hoje? Certo. Acho que só eu tô falando, ou puxando um pouco do que o Dalton falou, uma das coisas que realmente ou mostra a importância dos técnicos na área de produção animal é o fato da gente ter aqui no Brasil, ou nessa região do Brasil Central, esse momento em que não temos capim em grande quantidade, não é isso? Que é o nosso período seco. Caso a gente tivesse chuva o ano todo, não precisaríamos de tanta tecnificação como a gente vê hoje. É engraçado ver que quando a gente compara o Brasil com outros países, a gente acaba lembrando, igual você falou, Rogério, quando a gente vê filmes americanos que o pessoal tem aqueles fenos, aqueles grandes fardos que eles carregam ou que eles armazenam, e aqui acaba sendo um pouquinho diferente o objetivo disso, mas a ideia é a mesma. Países europeus ou Estados Unidos, eles têm um inverno muito rigoroso, então eles acabam, ou melhor, eles tiveram na sua história um bom desenvolvimento de pesquisa na área de conservação de forragem, uma vez que eles têm a obrigação de achar alguma alternativa para esse momento frio que é o inverno deles. Aqui no Mato Grosso, se a gente comparar o nosso inverno com o inverno europeu, né? Nossos 35 graus no mês de julho não seria uma justificativa para isso, mas nós temos a falta de chuva. E aí entra então o objetivo de por que conservar, que é pelo fato de a gente não ter capim em grande quantidade nesse período seco do ano. O Dalton já falou que a gente tem como principais alternativas para fornecer comida nesse período a ensilagem e a fenação. Mas também temos algumas outras que eu acho interessante até falar, como a vedação de pasto, o uso de capineiras e o que eu acho hoje o principal é o que vocês estavam falando, que é o sistema de integração lavoura-pecuária, que permite, em uma área agrícola, o cultivo de plantas forrageiras, de capim principalmente, que pode ser utilizado nesse período seco do ano, aonde, numa área pecuária, o capim vai estar com uma qualidade muito, muito baixa. E quando a gente fala um pouco de silagem aqui no Brasil, a maior parte das pesquisas, pelo menos que eu tenho visto, busca primeiramente ver as melhores plantas para isso. Nós já temos, na verdade, a definição de que a cultura do milho é a principal. Nós temos também que, dos capins, o capim elefante seria o mais usado para fazer silagem. E aí nós temos outras plantas que a gente pode pensar ou não em utilizar. Eu e o Dalton estamos num projeto hoje, em parceria com a Embrapa, na avaliação de diferentes híbridos e cultivares de sorgo para ensilagem. O sorgo está ganhando muita força nessa área. E além disso, nós temos os capins, que o Dalton acabou de falar, que muitos estão sendo desenvolvidos para ambientes diferentes, condições diferentes,
porém a gente não sabe se todos eles podem ser utilizados para produção de silagem. Então acaba que a gente vê muito trabalho hoje para verificar quais plantas a gente pode ou não usar aqui no Brasil, uma vez que a referência internacional é diferente, os capins lá fora são diferentes do nosso. Além disso, é claro, nós temos outros, que no caso daquelas plantas que não são, ou melhor, precisam de alguma correção para ser utilizada para silagem, a gente tem que ver quais que são as formas de corrigir. O uso de aditivo, pré-secagem desse material ao sol, ou algum outro tipo de tratamento para isso. E esse tipo de pesquisa também anda bastante hoje. Além, é claro, de uma área que o Dalton gosta muito, talvez até pode querer complementar nisso, que é o uso hoje do TMR, que são as silagens de Jackson com misturas feitas específicas para uso logo após o preparo dela, que é como que a gente pode dizer, já seriam meio que rações prontas junto com a forragem e ensiladas para que quando for ser feito o fornecimento, o produtor já tem que abrir o silo e fornecer. Então essas são as áreas que particularmente eu tenho visto mais pesquisa hoje, Coimbra. TMR, Arthur? Isso. O que é essa sigla? A Total Mixed Ration, não é isso, Dalton? Total Mixed Ration. Total Mix. Seria simplesmente porque nós temos o TMR no dia a dia, que é a mistura do concentrado no volumoso no momento de fornecer para o animal. Seria uma forma de já fazer isso antes da ensilagem. E ensilar esse material tudo de uma vez, o que facilitará em termos estratégicos o seu fornecimento. Isso vem sendo estudado, tem alguns grupos fortes no Brasil, o pessoal do Paraná, o pessoal lá você tem trabalhado com isso, em sistemas específicos de recria ou de cria mesmo, até o alto fornecimento animal alimentar sozinho no ambiente de pasto. Então tem uma série de pesquisas que precisam ser feitas, principalmente com esses novos volumosos aí que a gente está discutindo, que são sorgos não feitos para ensilar, feitos para biomassa, produção de energia. A gente está no desafio aí de ensilar esse material e vamos ver o que a gente encontra no final. Perfeito. Rogério, e ainda só para complementar um pouco mais, olha como as coisas são interessantes. A gente foi numa fazenda ano passado, eu e o professor Dalton, lá em Nova Guarita, e que o produtor nos disse que ele faz integração lavoura-pecuária, o que a gente já falou, acaba sendo hoje algo muito comum, e de repente ele apareceu ele nos mostrou um silo com uma silagem que ele fez de um capim que particularmente eu nunca tinha visto ser usado para isso, que é o principal capim utilizado para integração lavoura-pecuária, que é o capim rosiziensis. Então, não existe na literatura uma recomendação de silagem para esse capim, com esse capim, sabe? Eu nunca tinha visto. E de repente tá ele lá fazendo, não teve estudo prévio para falar como é que ele tinha que arrumar ou não, para poder fazer a silagem daquilo. Deu certo e ele tá fazendo, porque é o principal capim que ele utiliza na integração na fazenda dele. Era o que ele tinha e ele deu um jeito de ensilar aquilo lá e conseguir armazenar de forma correta e sem perder a qualidade nutricional, é isso? Sim, isso mesmo. Complementando essa questão de silagem, a gente vem trabalhando ainda ao longo dos 10 anos do FMT, a maior parte dos estudos também foi na parte de silagem. Como eu falei inicialmente na floricultura, é uma ciência muito específica e muito profunda. Nós temos microbiologistas que se dedicam ao máximo. Hoje o Brasil já isola cepas de bactérias, nós estamos nos inoculantes. O que é a sua forragem hoje? Nós estamos ensilando milho reconstruído, milho grão úmido. Então a tecnologia em si, ela é muito ampla. Tem pesquisadores que trabalham somente, para você ter ideia, com lonas, tipo de lona, barreira de oxigênio, infiltração de oxigênio, nível de bioquímica pura em termos de fermentação, produtos de fermentação, toxicidade animal, micotoxina. Então é muito amplo isso. E é um material rotineiro de fazendas. Mas eu continuo falando, ainda a técnica ela é negligenciada. É muito simples, muito fácil de você visitar fazendas, grandes fazendas, tecnificadas, que quando a gente vai para o setor de silos, é um setor próximo aos ambientes de trato dos animais, a gente encontra cada coisa de assustar. Então, quando você começa a pensar nas perdas, quem entende um pouco do processo, a gente enxerga perdas fácil de 20% a 30% no mínimo, de tudo que se trabalha. Agora, você imagina, você cultivar uma lavoura de milho, sorgo no preço que está, semente, insumo, adubação, ponto de colheita, e depois para você perder 30% a 40%, e além disso, às vezes o que você coloca no coxo causa dano sanitário ao animal, perdas por aborto, problemas às vezes de intoxicação, queda de desempenho. Então ainda, eu acredito que não se deu por vencido. Para você ter uma ideia, nos últimos 20 dias, se nós avaliarmos o que teve de webinar, o que está tendo no momento de lives, treinamentos, durante a semana
semana são 5, 6, 7 no mínimo, com pesquisadores. Para você ter, tem alguns tratamentos que a gente tem acompanhado, com mais de 800 pessoas ao vivo, entendeu? Escutando especialistas da área discutir, às vezes, requisitos básicos que se aprende desde 1980 na sala de aula e ainda em 2020 é negligenciado. Tamanho de partícula, taxa de compactação, recomendações de livro mesmo básico, muito negligenciado. E aí, sem contar os novos materiais, aí abre uma seara gigantesca, né, para se trabalhar. Olha, Dalton, você falando de algumas perdas que ocorrem aí na pecuária, e se a gente associar isso a perdas que nós temos na agricultura, perdas na colheita e perdas no transporte, puxa vida, eu começo a pensar que a gente poderia estar deixando de perder uns 30% do que é movimentado aí de grãos e de carne, né, no país. Então, isso mostra que a ciência e a tecnologia têm que ter o seu papel. Nós estamos hoje é dia 20 de abril. Essas últimas 3 semanas mostraram muito para o mundo a importância do investimento em ensino, em pesquisa e em extensão. Agora, os governantes estão dizendo, nossa, como são importantes os hospitais universitários, né? Como é importante a pesquisa estar trabalhando à frente do problema, para que quando o problema chegar, a gente tenha uma base. Olha os países que investem em pesquisa, olha a Alemanha que vem investindo alguns milhões em pesquisa, como que ela está se comportando em meio a essa crise. Dizem que problemas vêm para o bem, né? Na aviação, sempre que um avião cai, nenhuma vida é perdida em vão. Sempre se cria uma nova tecnologia de segurança para salvar milhões de outras vidas. Então, talvez isso que a gente esteja passando agora sirva para que o pesquisador, o professor seja valorizado, as pesquisas tenham o seu papel, e a gente só está aqui hoje, né? Aquela lei de que a população ia crescer mais do que os alimentos não deu certo, porque a ciência e a pesquisa atuou. Então nós temos que atuar aí, deixar de perder, produzir mais, reduzir a área utilizada e aumentar a produção, e até pensar em alimentos com qualidade nutricional melhor, né? Sem dúvida. É a máxima que a gente vive quase que sempre, né? Porque na biologia, acho que o sempre e o nunca a gente não deve usar, mas eu costumo falar sempre que para problemas complexos, muitas vezes soluções simples não funcionam. Não é isso? Então, muitas vezes a gente chega nas fazendas, tem muito problema complexo que gasta sim conhecimento. Eu acho que o simples ele tem que ser aliado à tecnologia, tecnologias usuais. Agora, pensamento simples, o achismo que domina a nossa área ainda é imenso. A gente ainda em 2020 encontra um achismo tremendo que implica em perdas, e quando você conversa com os técnicos ou com os produtores rurais, muitas vezes você não consegue tocá-los porque não se mede. A maior dificuldade que eu falo do ponto de vista de perda, Rogério, a pessoa ela preocupa com perda quando ela muitas vezes ela vê a perda ou ela é medida. Então, se o produtor não mede ou o técnico que dá a consulta não mede, não se vê a perda, não se mensura, que eu acho que se a gente pudesse resumir em termos de gestão, seria a palavra medir o máximo que você puder. Levante dados numa propriedade. No processo de silagem é a mesma coisa. No processo de pastejo é a mesma coisa. Quanto que eu estou usando o pasto produzido? Nós temos uma média de eficiência de uso de pasto em torno de 30% a 40%. Em analogia à agricultura, se você imaginar, você produz lá 120, 150 sacas por hectare de milho, leva para o seu armazém 40%. Na pecuária faz isso hoje. Quando você intensifica o processo de manejo do pastejo, ou seja, que é diferente de manejo de pastagem, que é algo muito mais amplo, ou seja, eu melhoro o processo de colheita, aí entra com métodos de lotação contínua, com taxa variável de lotação, métodos de lotação rotativa, variando também taxa de lotação, 6, 8, 20 piquetes, depende do sistema que você quiser. Você começa a encarar o processo de forma muito mais técnica e tem que ter gestão no processo. E uma coisa que nos últimos anos vem mudando, a gente tem um divisor aí na floricultura de 2000 para cá com alguns trabalhos feitos em termos de manejo de pastejo. É importante falar isso, e é recente. Ou seja, 20 anos é muito recente. Eu me lembro muito bem que para meus avós, pais e quem mexia com pecuária na época, capinha tudo igual. Tudo era braquiário. Depois, tudo era braquiário. E a gente pega hoje o gênero braquiário, só uma curiosidade, então, dentro de uma única espécie, que é a braquiária bisanta, você tem lá cultivar marandu, cultivar piatã, cultivar charaés, ou que na região muitas vezes chama de MG5, MG4, né? Tem um paiaguás, ou seja, uma única espécie tem vários cultivares que são de maneira diferente, exigência diferente. Então, hoje,
Nós temos que saber com qual cultivar eu estou trabalhando, qual adapta aquela condição, e ele já deve ter, muitas vezes nós temos isso na literatura, uma recomendação de manejo. Então, olha como evoluiu o processo para eu simplesmente tratar pecuária a pasto, como tirar e colocar boi simplesmente. Então, é muito mais sério do que a gente pensa. Eu falo muito em sala. Eu nunca vi um mercado tão aquecido hoje para o profissional que trabalha com pecuária, aquele sujeito que entende gestão de pasto, aquele cara que entende de manejo como um todo. Isso nunca vai faltar emprego no Brasil pecuário igual ao nosso. Não faltam, gente. Você pode ter certeza. Só que exige do profissional um diferencial, né? Então é o que a gente tenta fazer o máximo possível. Hein, Rogério? Oi, Arthur. E só complementando, acho que o Dalton está falando, puxando um pouco, na verdade, isso de gancho, esse foi um dos motivos que me fez procurar a disciplina optativa de manejo de pastagem para ministrar na agronomia. O fato de que hoje está muito forte os sistemas integrados de produção, não é isso? E igual o Dalton falou, é muito importante a gente ver essas questões dos capins que são diferentes, o uso deles para cada um. O Dalton falou antes, quando ele estava explicando sobre o sistema de integração, que um capim errado, você pode estragar a semeadura da próxima soja. Imagina um técnico que está numa fazenda trabalhando, prestando assistência, recomenda um capim, porque a integração hoje é muito forte, o uso de planta de cobertura, principalmente alguns capins para isso, é muito forte, traz muitos benefícios, mas pela escolha errada de um capim, isso pode inviabilizar o cultivo da soja seguinte. E isso pode, dependendo do grau de, podemos dizer, do problema, até causar muitos danos econômicos no produtor. Por dois motivos, né, Arthur? Ou porque o capim, você não consegue manejar aquele capim, não consegue matar ele, ou até uma realidade que você comentou comigo e passou, o medo do produtor ter um capim lá que possa causar algum prejuízo físico para ele, ou seja, um capim que fure o pneu do trator ou da colhedora depois, né? Tem algumas plantas de cobertura que pode causar esse problema. Então, os técnicos têm que saber isso na hora de recomendar o uso de alguma planta que vai entrar numa área que depois vem soja. Exatamente isso. Muito bem. Olha só, tem muita coisa para se falar na área de forragicultura. Mas eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como que é o grupo de pesquisa que vocês criaram, que vocês atuam, como que ele funciona. É o GEP, é isso? Isso. Inicialmente, Rogério, eu acho que salutar a gente chegar na origem. Em 2009, meados de 2010, nós começamos alguns trabalhos na parte de conservação. Até pela estrutura que a gente tinha que fazer isso a nível de minicilo, que é o primeiro nível que nós trabalhamos em nível laboratorial de conhecimento, questão aditivo, capins da região, entre outros. A Embrapa começou a tomar força aqui dentro e com isso alguns novos pesquisadores. Aí foi na chegada do nosso amigo Bruno, né? Na época era deficiente, a gente tava poucos profissionais aqui na região. E começamos a fazer parcerias mesmo. Começou a surgir a primeira parceria público-público, né? Embrapa com a universidade. E aliava o que melhor de tinha, né? Você é mais antigo que eu aqui na UFMT. Você lembra disso? Reuniões gigantescas de aproximação, né? Isso é muito importante. Pena que poucos foram para frente. Eu sou muito idealizador eu acho que sem parceria a gente não anda, não vai para frente. E com isso montamos uma série de pesquisas na origem da Embrapa baseada nos sistemas agro-silvopastoris, na parte de pastagem. Ao longo dos últimos anos, para você ter uma ideia, foram mais de 12 projetos conduzidos entre nós do FMT, juntamente com a Embrapa, mais especificamente lá com o Bruno, na área de setor de pecuária de corte. Por nós passaram vários alunos já da graduação, pós, e tinha que tocar isso aí. Então nós resolvemos, vamos fundar um grupo. Esse grupo surgiu em 2013, oficialmente, já em 2010, 11, isso era muito mais encontros, né, de discussão. Em 2013 oficializamos. É um grupo de estudo em pecuária integrada, com membros, naquele momento, eu, professor da universidade aqui de Sinop, e o Bruno como membro pesquisador da Embrapa Agro-Silvopastoril, onde nós resolvemos ir além, ou seja, capacitar aqueles discentes que resolveram acreditar em algo diferente. Ou seja, sempre com encontros semanais, além do nosso horário, os encontros eram no horário do almoço, quando nós tínhamos horário, começava as aulas às 14 horas, passou para 13h30, nós passamos esses encontros às 18 horas. Então hoje o grupo acontece o nosso encontro toda quarta-feira, a partir das 18 horas e muitas vezes vai até às 20 horas. Sagrado, isso é praticamente uma religião.
onde a gente discute tudo que está em torno de pecuária. Tem de conservação de forragem, nós temos bastante aluno da medicina veterinária, onde entra com parte reprodutiva, parte de sanidade, micotoxina, e os alunos vão para o front, eles apresentam temáticas. O professor Arthur, nós tivemos a felicidade em 2017 de ingressar conosco no GEP, está sendo mais assíduo que todos, nunca faltou também dentro, estão puxando esse manche conosco. Então, alunos nossos de PIBIC, né, que é iniciação científica, VIC, mestrandos, por nós, Rogério, para você ter ideia, já passaram mais de 300 alunos. Eu praticamente, com toda a minha cabecinha aqui, se não for engano, eu sei quase onde estão todos, e para nossa satisfação, grande parte estão na área de produção animal. Então a gente tenta fazer o possível e impossível de resgatar esses alunos que querem ir além, né? A gente faz dia de campos isolados para esses alunos dentro da Embrapa, já fizemos dia de campo somente para esses alunos, todos eles eram envolvidos diretamente como estagiários de pesquisa, muitos mestrandos, chegamos a ter quase 13 bolsas de PIBIC dentro de um único grupo de estudo, quando o professor Eric também participava, o professor Ângelo também participava. Então é um grupo que vem se solidificando ao longo dos anos, e no último ano nós tomamos uma forma um pouco diferente, que é levar essa rapaziada para o campo. Já fizemos várias visitas em fazendas, né? São atividades excelentes, eles adoram, e o aprendizado é outra coisa. Eles continuam atuando em nossas pesquisas, elas não param. Hoje, como o professor Arthur falou, nós temos ainda bastante pesquisa na área de conservação, né? Na parte de metodologia de silagem, de análise de silagem, na parte de sorgo também em parceria com a Embrapa. Nós temos hoje uma linha muito boa na parte de plantação animal a pasto, que aí eu acho importantíssimo, você também um dos percursores da universidade, fomentar a parceria público-privada. Eu não vejo outra forma, Rogério, da gente tentar evoluir em termos de pesquisa, né? O setor público, nos últimos 2 anos, fechou a gaveta para pesquisa. Quem faz pesquisa séria está sofrendo com isso. Então nós buscamos empresas sérias do mercado que se associaram a nós com a mesma ideia de fazer ciência, de buscar conhecimento, e o melhor de tudo, eles trazem do campo a demanda. Então é muito bom você fazer pesquisa aplicada de forma engajada. Sem dúvida. Nós tivemos casos em 2016, por exemplo, o primeiro trabalho nosso dentro da Embrapa, em parceria também com a Embrapa, com a empresa de nutrição animal, quando com 60 dias de projeto andando, muitas vezes mudou-se toda a recomendação técnica de manejo de animais em relação a certa dose de suplemento. Então são pesquisas, muitas vezes, que elas não seguem um caminho tradicional, que infelizmente muitas acabam na gaveta de um doutor, que é toda aquela questão da publicação, que muitas vezes um doutor lê o que o doutor escreve e não chega no campo. Muitas vezes, nem foi publicada num periódico, ela já está sendo utilizada e gerando receitas na fazenda. Não que as outras não tenham sentido, muito pelo contrário. Só que quando você trabalha com a pesquisa aplicada, muitas vezes ela chega e gera receita muito antes de ir para um periódico, muitas vezes internacional. Então hoje a parceria público-privada, ela deve ser vista com bons olhos, claro, dentro de preceitos éticos, tudo tratado em contrato, tudo legalizado, que passa na procuradoria. A gente discute isso sempre, né, Rogério? A burocracia que nos cerca o tempo todo, temos que pedir bênção para todo mundo, mas isso é o certo. Nós somos servidores públicos e temos que prestar conta para a sociedade. A gente tem feito isso, né, da forma mais aberta possível, e temos tido bons resultados. Os discentes merecem isso. Eu não vejo hoje como nós teríamos alunos mestrados, todo mundo de animais, área, funcionário, concentrado, envolvido nisso aí, como com dinheiro público consegue muitas vezes bancar projetos dessa natureza. Então, ao longo desses anos... E o quanto que esse projeto vai gerar de retorno social no futuro. Porque sem muitas dúvida. Vezes a gente vê o projeto com o valor que ele custou para ser desenvolvido, mas a Embrapa tem desenvolvido e mostrado trabalho muito grande em termos de retorno social. E em 2019, para cada real investido em pesquisa na Embrapa, tinha um retorno de quase R$20, se eu não me engano, de R$12 para a sociedade em termos de desenvolvimento e evolução. Então é isso que a gente tem que ver, né, Dalton? Essas parcerias público-privadas, elas dão a oportunidade da gente fazer isso. Primeiro, por trazer a dúvida e trazer o que eles chamam de dor, para que a gente possa resolver isso na universidade e devolver em forma de tecnologia para eles. E isso, Rogério, é uma coisa muito boa
falou da pesquisa público-privada, quando a demanda vem do campo, essas empresas acabam que ganham uma coisa muito interessante. Muitos alunos que acabam se envolvendo nessas pesquisas são capacitados ao longo de sua pesquisa, a empresa já conhece esse aluno e acabam que serão futuros técnicos, colaboradores dessas empresas. Isso é muito mais comum do que a gente se imagina hoje. Então, muitos desses hoje, para você ter ideia, que mudou o perfil, né? No nosso tempo, eu acho que eu não conheci nenhum doutor contratado no setor privado. Hoje, a maior parte dos nossos mestres aqui formados na zootecnia, na agronomia também, creio eu, são contratados pelo setor privado. Nós temos empresas aqui no norte de Mato Grosso com 3, 4 doutores trabalhando, empresas muitas vezes regionais, já no campo. Então, isso mudou o cenário. Então, aquela máxima nossa pós-graduação, mestrado, doutorado, de formar somente cientista e pronto, focando uma universidade, focando no Embrapa, no Empaer, isso veio um pouco por terra. Hoje, grande parte de mestres e doutores são formados na nossa área de produção animal, são sim empregados por empresas grandes e até regionais, médias, grandes, como colaboradores. Então, olha o nível que nós chegamos dentro da pecuária nacional como um todo, da agropecuária nacional como um todo. Então, isso nos entusiasma enquanto docente. Eu acho que também eu converso com alguns colegas, cada um tem um sentido na vida. Eu acho que o principal benchmark de um professor deve ser o sucesso do seu recurso formado, seu recurso humano formado, aos seus discentes. Eu tenho isso muito forte na minha carreira, eu atuo com pesquisa, a gente publica trabalho na parte de extensão, mas nada é mais gratificante que você encontrar no campo um ex-aluno seu que vive daquela profissão, que se dedicou, consegue conduzir sua família, um cara ético, um cidadão. O papel da universidade é esse: formar cidadãos, formar pessoal capacitado com dinheiro público e se desenvolver a agropecuária como um todo. A gente tem visto muito isso, então isso me deixa muito feliz. O ano passado, como eu disse, em julho, eu completei 10 anos de UFMT e tenho tido nos últimos 3 anos muitas surpresas boas de ver ex-alunos que frequentaram nossos bancos da universidade muito bem em situação, muitos deles com remunerações muito superiores à nossa, Rogério, e que nos deixa felizes. Então, sim, há uma demanda imensa, isso eu falo para você que é imenso. Então, isso tem que incentivar os discentes a buscar a maior capacitação, e nós, enquanto docentes, tem que ser gratificante. Eu sei que muitos, a meta é encher um curricular de artigos, isso é muito bom, isso é muito bacana, mas na minha visão, acho que a maior parte dos nossos colegas tem que ser, queira ou não, a formação do recurso humano. Quando aquele sujeito, com o que ele aprendeu na universidade, você se dedicou, ele consegue ter a vida digna dele de forma honesta e contribuir para a sociedade como um todo. Isso a gente tem feito. Você, mais do que eu, roda esse Mato Grosso, eu vejo fotos de vocês o tempo todo aí, cercado de alunos. A gente tem visto isso muito hoje na zootecnia, é muito gratificante. É isso, nos últimos 3 anos, eu posso confessar a você que eu tive uma recarga de energia quando a gente chega no campo e encontra aquele que outrora estava aqui com 20 e poucos anos, está lá hoje, bem de situação, e te agradecendo por parte que aprendeu conosco aqui na universidade. Isso é uma realidade hoje, Rogério. Isso não tem preço. E mostra também que o tempo está passando, né, Dalton? Sem dúvida. O cabelo meu estão ficando branco já. Mas o Arthur, ele pode falar bastante também. Ele acabou assumindo aí um papel administrativo que eu toquei durante um bom tempo na universidade, que é a comissão de estágio. E nas comissões de estágio, a gente acaba tendo muito contato com as empresas e os alunos e fazendo esse meio campo. E graças a Deus, na agropecuária não falta mercado. O Gustavo e a Luana não puderam estar aqui hoje devido às atividades deles, mas o Gustavo trabalha muito com colocação do pessoal no mercado de trabalho e ele é enfático em dizer: não falta vaga, mas falta sim aquele profissional capacitado e com disponibilidade de aprender, porque a gente não sai sabendo tudo da universidade, ele tem que chegar lá disposto a falar: eu tô aqui para aprender, e assim por diante. E tem sido assim, né, Arthur, nas comissões de estágio? Então, Coimbra, realmente eu tô na comissão de estágio tem mais ou menos 2 anos agora. Comecei enquanto você estava na coordenação, né, e eu estava junto com o professor Breda. O que eu tenho visto, Coimbra? Primeiramente, o curso de agronomia aqui em Sinop, muitas empresas vêm aqui. No semestre passado, eu acompanhei 2 seleções e no semestre retrasado também mais 2. Então, aqui tem muita empresa que vem na faculdade fazer seleção dos alunos. E uma das coisas que eu achei muito interessante foi que em uma dessas seleções eu vi o tanto que a área da zootecnia está sendo cobrada para o pessoal da agronomia.
Eu não vou nem descrever a empresa, obviamente, nem a forma que eles estavam fazendo a seleção, mas eles fizeram cobrança sobre pastagens. Então, é uma exigência hoje que o aluno de agronomia tenha um conhecimento na área de horticultura e pastagem, principalmente manejo de pastagem, dependendo da empresa que ele vai trabalhar. Então, isso eu achei muito interessante. Você falou sobre os alunos daqui não estar com problema de conseguir estágio. Realmente, pelo menos quase ninguém vem falar comigo procurando estágio. Muitos deles já vêm com a documentação que eles mesmos conseguem por seleções, às vezes a nível nacional, que eles passam, e aí só vem realmente regularizar a documentação deles para eles poderem fazer o estágio. Então aqui está muito forte a parte de serviço em estágio para os alunos do curso de agronomia. E não só na agronomia, eu vejo o pessoal da zootecnia, da medicina veterinária, a agropecuária em geral, ela está mantendo mesmo o país e gerando muito, mas gerando muito emprego. Mas essa iniciativa do Dalton de criar esse grupo de pesquisa e colocar os alunos para participar, isso é muito importante. Eu fiz isso na graduação, eu aprendi isso com os meus professores e eu ensino aos meus alunos isso. A graduação, ela não é colégio do nível médio, você não adianta chegar lá, sentar, assistir a aula e ir embora. Quando você faz a graduação, você tem que fazer um estágio junto. É o estágio que vai dar o know-how e o diferencial que lá na frente vai garantir o seu emprego. Senão você vai sair para fazer o seu estágio profissionalizante para ter que aprender aquilo que você podia ter aprendido em 3, 4 anos de estágio aí nesses grupos de pesquisa ou mesmo estágio não obrigatório ao longo do curso, né? Rogério, eu acho que uma das coisas ainda que o Dalton falou que eu acho muito legal poder falar é que como eu sou um pouco mais novo que vocês, né, aqui na UFMT, meus cabelos ainda não estão tão brancos, mas já estão ficando, eu tive minha primeira leva de estagiários da iniciação científica formando agora, na verdade, tem pouco tempo. Eu fiquei muito feliz que da minha primeira leva de orientados, assim que eles saíram, uma delas conseguiu estágio. Desculpa, estágio não, conseguiu emprego. Inclusive foi o Dalton que tinha conseguido para ela o estágio, mediante ao grupo de estudo. Então, realmente, não focando em curso, acho que todas as áreas, igual você falou, Coimbra, realmente o pessoal está conseguindo e acho que é igual o Dalton falou, acaba que a participação no grupo faz com que os alunos atuem na área e depois facilitam para que eles acabam continuando, mas aí por meio do ingresso no mercado de trabalho. Perfeito. Em Coimbra, o GEP hoje, nessa questão de oficialização que eu falei para você, por questão de burocracia, nós criamos, é interessante ressaltar isso aí, fizemos vários eventos já, simpósios, chegamos a simpósios de quase 650 pessoas aqui no Dan de Oliveira e nos últimos anos nós ficamos vinculados a um macro programa de extensão MT Ciência, dentro da FMT de Sinop, ligado diretamente à Pró-Reitoria, um macro programa que conta com editora, com consultorias, e nós somos o único grupo de estudo lá dentro, grupos temáticos. Então nós estamos cadastrados hoje dentro da Pró-Reitoria de Extensão, todos os nossos alunos recebem certificados da Procev, com carga horária certinho, com todas as atividades realizadas, pontuadas, todos os membros. Esse grupo é gerido abaixo dos nossos fundadores, professores, coordenadores, que a gente chama de macro do processo. O grupo tem presidente, o grupo tem a diretoria de marketing, a diretoria de TI, a diretoria de extensão, de pesquisa. E que é uma coisa interessante, a área de floricultura, tão discutida que é masculino ou não, o grupo, ao longo dos seus 7 anos de existência, praticamente foi sempre presidido por mulheres. Só tivemos 2 presidentes homens. E o grupo nunca baixou a relação de 65-35 mulher e homem. Olha que coisa interessante. Olha, então ele é muito mais procurado pelas mulheres do que por homens. E aí a gente entra numa outra questão importantíssima. Poxa, um grupo de estudo em pecuária integrada, onde você trabalha com principalmente a pecuária de corte, é o nosso forte maior. Não fechamos por leite, é porque nós não temos muitas vezes o interesse de alguns alunos que estão lá dentro. A gente trabalha muito com o interesse do aluno, a gente direciona isso aí, então a gente foca muito no que a demanda surge. Então grande parte disso aí tem sido mulheres espetaculares. As meninas são duro na queda, tanto no trabalho a nível de campo,
no braço mesmo, fazendo silagem, fazendo feno, vão para dentro de curral, coleta sangue, trata animal, vai para frente, dá palestra, fala. Então, assim, virou isso aí. E hoje, nós temos a grata satisfação de uma alta empregabilidade, como eu falei para vocês. Nós temos uma empresa parceira, para citar aqui, por exemplo, a empresa Fortuna Nutrição Animal em Nova Canaã, que só de nós alunos tem mais de 7 profissionais nossos formados aqui na zootecnia. E está à frente lá, por exemplo, eu tenho a Felicidade, a Jamie, que foi formada conosco, fez mestrado comigo e como orientação, doutorado em Maringá e hoje é analista de P&D, doutora, dentro de uma empresa de nutrição animal em Nova Canaã, que está diretamente ligada à questão de experimentos a nível de campo, discussão de tecnologias, temos outros com mestrado. Então, assim, eu não vejo mais barreira em termos da mulher atuar no campo, a capacidade é imensa, né? Temos, sempre são flores? Não, nós temos alguma dificuldade, a gente tem que quebrar. Eu acho que o papel do professor também é fazer isso. Já tive algumas barreiras, a gente tenta pegar forte com alguns pecuaristas, de colocar alunos para estagiar. Teve caso, que é interessante a gente citar, fazendas altamente tecnificadas, que o produtor agrônomo formado há mais de 50 anos, eu queria colocar estagiárias mulheres na fazenda do senhor. Ele quase pulou no teto. Não funciona, sim, funciona. Passamos 2 dias na fazenda discutindo a importância disso, a capacidade delas, não tem que ter preconceito, eu acho que isso já passou, né? Antigamente, eu acho que você viveu isso também, no nosso tempo de formatura, se discutia muito em relação à capacidade. Hoje não se toca no assunto de capacidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Passado 20 dias eu tive a notícia, esse produtor montou um apartamento do lado da sede da fazenda e recebeu, os primeiros moradores foram 2 estagiárias do GEP, a presidente do GEP e uma outra orientada nossa, que ficaram lá em torno de 45 dias. Então, as barreiras estão sendo quebradas, eu sou um defensor nato disso aí, o Arthur me acompanha nisso, a minha parte de orientação no mestrado, 80% são orientadas mulheres que vão para o campo, a gente está junto, ou mexe com boi, ou mexe com a parte de silagem, e tem tido uma boa empregabilidade. Hoje nós temos gerente de empresas de nutrição animal, nós temos alunos que trabalham a nível de consultoria, alunos que trabalham a nível de pesquisa, então essa barreira vem sendo quebrada. Claro, são indivíduos que o tempo todo buscaram algo mais na universidade. São indivíduos que se capacitaram na pesquisa, fizeram estágio, foram em tudo que é congresso possível, fizeram cursos possíveis e que tanto homem quanto mulher se nivela pela capacidade e habilidade que tem. Então, muitas vezes, eu não tenho muito a bandeira, às vezes, é uma cota de mulher, não é isso. Eu acho que quando ela é capaz de ter um potencial, o mercado absorve sim, algumas barreiras ainda existem, estão sendo quebradas e eu costumo falar muito para os pecuaristas. Acostumem-se, porque se a gente observar hoje os cursos ciências agrárias, a medicina veterinária, eu acho que mais de 70% são mulheres. A zootecnia, eu coordenei o curso de 2010 a 2012. Nunca baixou da relação de 60-40, mais mulheres. O GEP, quase 70-30. Então, onde é que esse pessoal vai? Só que a gente encontra ainda, Rogério, algumas coisas tristes, por exemplo, já tive alunos dentro da própria zootecnia que hoje militam em outra área, principalmente de não ruminante, que falou, professor, meu sonho é trabalhar com pecuária com o senhor. O problema é que meu pai falou o seguinte, eu não quero ver filha minha dentro de curral. Então o preconceito, muitas vezes, ele nasce dentro da própria casa. O pai não deixa, ou às vezes o namorado ou o marido não deixa. Então a pessoa vem com aquele preconceito e a gente observa o que ao longo da universidade? E eu falo isso porque eu já fui coordenador de curso. Essas alunas que vislumbravam a pecuária, tanto de corte ou de leite, acaba que se afastam dos grupos existentes, das pesquisas existentes, muitas vezes por pressão familiar ou se achar incapaz do processo. E que a gente tem observado muito, quando elas se encontram dentro do grupo de pesquisa, que nós passamos um dia numa fazenda, por exemplo, nós passamos agora recentemente, chegamos numa fazenda às 8h30 da manhã, saímos lá às 5 horas da tarde, andando 20 quilômetros lá dentro, passando em recria, terminação, a pasto, confinamento, o brilho no olho, então, professor, por que eu não acordei para isso antes? E quando resolvem acordar, nós que temos que correr atrás. Então, assim, eu acho que nós estamos na época, sim, das habilidades, das capacidades, essas barreiras estão sendo quebradas, prova disso, então os grupos de água ligadas, água de salto, entre outros, mostrando a força. Tenho N colegas na zootecnia, minha esposa é zootecnista, professora da universidade, foi colega minha de sala, então assim, não tem tempo ruim. Eu acho que a moçada que tem que apertar o cinto e correr atrás, porque é um caminho sem volta, como eu falei da integração lavoura-pecuária, as integrações como um todo, a mulher na pecuária já está consagrada. Então, vamos para frente, eu acho que o caminho é isso aí, e nós temos tudo para poder revolucionar essa questão de agropecuária. E o GEP está aí,
aí, Coimbra. O que nós podemos fazer pelos alunos? A gente tenta capacitá-los ainda mais. Ou seja, toda quarta-feira você vai encontrar a gente lá na faculdade, das 6, dificilmente eu saio de lá antes das 10 horas da noite, falando de algum tema relacionado à pecuária. Nós temos algumas promessas futuras de evoluir em algumas atividades na parte de extensão. A gente traz muitas pessoas de fora, colegas da Embrapa vêm, são extremamente cordiais, vêm discutir floresta conosco, solos, bioclimatologia, integração, colegas da empresa vêm para o mercado. Então, tudo isso ajuda na capacitação. E o que acontece hoje? Hoje eu recebo telefonemas, professor, eu preciso de um zootecnista, mas eu queria que fosse do seu grupo. Hoje, o GEP já tem um nome no Mato Grosso como um todo e já está ajudando a empregabilidade de alguns alunos. E quem quiser entrar no GEP precisa fazer o quê? Como acontece hoje? Nós temos um site, Rogério, www.pecuariaintegrada.com.br, onde a gente tenta, na medida do possível, mantê-lo atualizado em relação às atividades que já foram feitas e que estão feitas cotidianamente. E a nossa ideia agora, já em contato com o professor Arthur, é tentar fazer desse site um link para vídeos importantes dentro da parte de integração com a agricultura pecuária, materiais consagrados na parte de conservação de forragem, já tem bastante coisa lá, Rogério, muita coisa. E a partir do site, quem quiser acessar o grupo... Hoje nós estamos com as inscrições abertas, né? A nossa perspectiva é ter retornado agora em meados de abril para fazer entrevista. Então, o que acontece? Semestralmente, nós temos uma entrada muito grande, uma saída muito grande, que os alunos normalmente entram do 7º semestre em diante. Então, os alunos entram, conduzem pesquisas, trabalham na parte conosco em algumas fazendas e defendem o TCC e saem para estágio, ou para emprego, ou para mestrado. Então, a rotatividade é muito grande no grupo, que é o que a gente busca mesmo, tentar capacitar esse profissional para que ele tenha sucesso no mercado. E a gente avalia, a equipe toda gestora, quantas vagas nós podemos ter. Então, o aluno, o futuro candidato, se cadastra via site, né, toda a parte informatizada. Nós recebemos currículo, a gente avalia currículo, avalia nota, mas o mais importante para nós, Rogério, é a entrevista. Nós fazemos uma pré-seleção, mas depois a entrevista é caso a caso, com as suas aspirações, a sua experiência, o que aquele discente, aquele futuro profissional tem para agregar no grupo e o que ele espera do grupo. Então, a gente evolui com o processo de seleção. Então, a gente vai tentar no próximo semestre agora entrar em torno de 10 a 12 membros. Uma tristeza minha, que eu acho que pode ficar eternizada no seu podcast aqui, é a baixa procura do curso de agronomia pelo grupo. O professor Breda é um parceiraço nosso aí, coordenador atual, que divulga, briga, fala, mas é muito pouca procura pela agronomia. E nós temos um carinho especial e uma necessidade muito grande de ter alunos discentes do curso de agronomia dentro do GEP, para fortificar a questão da fertilidade, a própria área sul da produção de sementes, toda a parte de fisiologia e a parte de culturas. Nós temos muitos alunos da veterinária. Hoje nós temos em torno de 5 a 7 alunos da veterinária, a base é formada pela zootecnia, mas quanto mais multidisciplinar, melhor é o grupo. Eu acho que o sucesso é muito maior e a multidisciplinaridade é maior. Então o grupo funciona, nós estamos no campo direto, estamos correndo atrás do que puder para trazer para a universidade o que o privado tem e levar a universidade para fazendas. Então hoje a gente busca parceiros, produtores tecnificados ou mesmo com baixa tecnologia média, que tem vontade de receber alunos, bater um papo com nossos professores, passar um dia. Nós temos mestrandos lá dentro, já tivemos muitos doutorandos, tivemos mais de 4 doutorandos dentro do grupo conosco. Então a gente vai nas fazendas, na medida do possível, o transporte é complexo, a gente tem conseguido ainda a universidade nos ajudar nisso aí. Passamos o dia na fazenda discutindo, andando, tomando sol, tomando café e correndo, olhando tudo que pode. E aí o pessoal cresce muito com isso. Então, quem tiver interesse em parceria, pode nos contactar. Na medida do possível, nós vamos visitar, discutir isso aí e pensar o quê? Nós temos que formar bons profissionais. Não adianta o produtor e o mercado como um todo tacar pedra na universidade. Eu tomei muita pedrada, direta. Que todo mundo que forma não presta. Tem muito emprego, mas o cara é ruim. Pois é, mas quem está lá fora está de acordo em nos ajudar a formar uma pessoa boa? Essa é a questão que eu discuto muito com o pecuarista. O senhor está disposto a abrir a sua fazenda 3 meses para um estagiário, muitas vezes, que é a troco de comida e cama, para poder ajudar na sua capacitação, a formar um recurso humano de alta qualidade? Isso tem mudado. Que depois vai trabalhar lá na fazenda. Justamente. Então,
E isso eu sou crítico. Eu falo assim, escuta, o senhor está me cobrando um profissional bom, mas cadê a contrapartida do setor privado? Quanto custa um estagiário hoje para uma fazenda? A gente sabe muito bem, a lei é muito clara. Quando é estágio não supervisionado, há uma exigência de bolsa. Não tem nem valor taxado, não tem uma bolsa de 400, 500 reais e um seguro que o aluno já vai segurado. Quanto custa contratar um colaborador hoje, o nível mais básico, no mínimo R$ 2.500, com todo o direito trabalhista. Então, por que não inverter isso, né? Então, a gente sempre tenta discutir isso aí. Nossos alunos, nossos discentes, como em qualquer universidade, tem que ir para o campo o máximo possível, mesmo o sujeito que pensa no mestrado. Eu tenho uma visão, pode ser deturpada, não é uma visão minha particular. Os tempos são outros. Grande parte dos nossos mestrandos hoje e futuros doutorandos vão voltar para a iniciativa privada. É normal isso hoje. Tenho certeza que você tem inúmeros colegas seus, doutores, trabalhando na iniciativa privada. Eu tenho muitos colegas doutores, inclusive que foram professores de universidades federais, saíram da universidade, estão nas empresas, isso é muito normal hoje, corriqueiro. Isso mudou. Então nós também, docentes, temos que mudar também e começar a pensar e o porquê não formar sim um bom pós-graduado com o apoio da parte da iniciativa privada e que esse profissional desempenhe o máximo que ele puder de conhecimento, que é diferenciado, a gente sabe que ele vai ser diferenciado naquela empresa que o contratou. É isso aí. Pessoal, que baita bate-papo, hein? Olha aí, nós versamos lá da área técnica de forragicultura e entrou aí no assunto dos estágios e uma baita dica para quem tá na faculdade, tem a possibilidade de entender o que tem que fazer daqui para frente para acessar o mercado de trabalho. Antes de finalizar, eu queria que o Arthur e o Dalton, não sei se vocês, o JEP tem acesso aí às redes sociais, se vocês têm rede social, o Instagram principalmente, se vocês quiserem passar para quem tá nos ouvindo, para poder seguir os trabalhos de vocês. O JEP hoje tem o Instagram, se não me engano, @pecuária integrada, Facebook também, então a gente tenta, na medida do possível, ativar o máximo possível. Eu costumo ser muito crítico, Rogério. Nós fazemos muita coisa bem feita. O que nós fazemos mal feito na universidade é marketing. Nós somos muito ruins de marketing. É verdade. Nós somos péssimos de marketing. Tanto é que nós vemos tomando pedrada sem discussão política nenhuma. Quando foi abrir o olho, a universidade está tentando salvar a gente aí nessa guerra contra o Covid. Aí foram abrir os grupos de pesquisa, cada grupo mais potente do que o outro. Nós vamos resolver esse problema, com certeza. Então, nós fazemos muito e muitas vezes ninguém sabe o que fazemos. Então, erro nosso, a gente não tem marketing nenhum, a sociedade não conhece, a gente fala de Sinop, muito pouca gente conhece a universidade, os trabalhos são feitos. Se eu não me engano, hoje somos mais de 300 professores dentro da FMT de Sinop, diferentes áreas de medicina, passando por agrícola até medicina, com N pesquisadores, excelentes profissionais, muitos laboratórios. Então, a gente está de porta aberta enquanto universidade, a gente orienta na pós-graduação, no mestrado em zootecnia, hoje orienta na área de conservação de forragens e na área de produção e redução de bovinos de corte em pastejo, principalmente na parte de suplementação. Estamos disponíveis, abertos à sociedade, para quem quiser ser parceiro nosso, a gente escuta e vamos para frente junto, porque sozinho, Rogério, não vejo mais futuro à frente, não. Mas pode ter certeza que nesse podcast aqui, vocês vão divulgar bastante o trabalho de vocês e logo, logo vão começar a chegar os e-mails com dúvidas e sugestões. E Arthur, sei que você tem aí também suas redes sociais. Sim, Coimbra, eu vou divulgar, mas só para enfatizar o que o Dalton falou, o Instagram do Grupo de Estudo é Pecuária Integrada, né? E o Facebook é Grupo de Estudo em Pecuária Integrada. São essas redes sociais que são, na verdade, administradas pelos alunos que fazem parte do grupo. E lá é demonstrado as atividades que são feitas, as fotos das reuniões que, como o Dalton falou, são na quarta-feira à noite. Informações sobre os passeios que foram feitos, além ainda de informações como os cursos que agora estão sendo disponibilizados, né, pelas faculdades e pelas empresas. Então, a gente recomenda aos alunos que estão assistindo ouvindo ao Mundo Agro Podcast, que sigam a gente nas redes sociais em virtude das informações que a gente vai passar, que eu acredito ser muito importante. E eu tenho um Instagram também pessoal, que é Professor Arthur Belling, que é onde eu mostro um pouco das atividades que a gente acaba fazendo em sala de aula, das aulas práticas, das visitas técnicas e um pouco também das atividades de pesquisa que a gente acaba fazendo, inclusive o Dalton, sendo o parceiro que ele é,
acaba aparecendo bastante nas nossas publicações. Show de bola. Eu vou deixar nas descrições aí do podcast o link pro site do GEP. Vou deixar também o Instagram de vocês. Arthur, Dalton, muito obrigado por esse papo. É muito bom saber o que está acontecendo dentro da universidade. Nossos laboratórios são próximos, mas nem sempre eu fico sabendo o que está acontecendo lá dentro, né? Então agora a gente tem a oportunidade de bater esse papo aí e integrar tudo isso assim como a lavoura se integrou com a pecuária. Pessoal, muito obrigado. Espero que a gente possa trazer novamente aqui alunos do GEP, alunos do mestrado, do doutorado, para falar mais sobre essa área tão interessante e tão importante que tem sido desenvolvida aí. Arthur, Dalton, muito obrigado. Um abraço para vocês e nos vemos por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós agradecemos. Obrigado, Coimbra. Tchau e tudo de bom. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.